Olá, sou Alicia Vitória do segundo ano A matutino. O que é capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico e social baseado no direito e a propriedade privada no lucro e na acumulação de capital. A palavra capital vem do latim capitale e significa cabeça, no qual fez alusão às cabeças de gado, ou seja, uma das medidas de riqueza nos tempos antigos. Atualmente, capital está relacionado diretamente com o dinheiro ou crédito. Também conhecido como economia do mercado, o capitalismo opera através das leis de livres iniciativas, de livre concorrência e das leis das ofertas e da procura. A origem do sistema capitalista. O capitalismo surgiu na Europa Ocidental devido às mudanças ocorridas no sistema feudal. Com a centralização do poder nas mãos do rei e da ascensão da burguesia, a partir do comércio e da circulação de mercadorias, o surgimento de novas técnicas de fabricação e o aumento da urbanização possibilitaram a mudança do modo de produção e permitiram o barateamento e melhor atendimento às demandas de mercadorias. As melhorias do meio de transporte, principalmente o marítimo, possibilitou a chegada desses produtos a territórios distantes e o estabelecimento de rotas comerciais. Desde então, o capitalismo sofreu uma série de transformações, mas manteve a sua base fundamental e características principais. Para Adam Smith, um dos principais pensadores do liberalismo, o sistema capitalista é o único que pode funcionar por ter base a necessidade natural dos indivíduos de atender os seus interesses próprios. Comunismo. O comunismo é uma ideologia política e socioeconômica que pretende estabelecer uma sociedade igualitária, por meio da abolição de propriedade privada, das classes sociais e do próprio Estado. Embora a ideia de igualdade baseada no fim das classes tenha sido definida por filósofos desde a antiguidade, o comunismo está associado sobretudo à teoria dos pensadores Friedrich Engels e Karl Marx. O conceito de comunismo refere-se a uma sociedade em que não há propriedade privada e, consequentemente, sem classes sociais ou a necessidade de um Estado. Assim, alcançaria-se uma paz e segurança constante, a partir da produção voltada para as necessidades das pessoas, não mais de acordo com o mercado, como no capitalismo. Nas palavras de Karl Marx, principal teórico do comunismo, ele diz: de cada qual segundo a sua capacidade, a cada qual segundo suas necessidades. Isto é, em uma sociedade comunista, cada pessoa trabalharia de acordo com suas habilidades e aptidões e todos receberiam de acordo com suas necessidades. Características do comunismo: abolição da propriedade privada. Tudo pertence a todos e é distribuído de acordo com suas necessidades. Coletivização dos meios de produção, indústrias, máquinas, tecnologia, etc. Tudo pertence à comunidade. Coletivização da produção. Não há mercadorias, apenas produtos que não são vendidos, mas distribuídos de acordo com a necessidade de cada pessoa. Fim da luta de classe. Não há um antagonismo entre uma classe dominante e uma classe exploradora. Sociedade sem classes. Sem a circulação de capital, não há lucro e nem acumulação. Por isso, não há distinção de estatutos entre os cidadãos e a formação de classes sociais. Extinção do Estado. Após o período de organização e educação dos cidadãos, o Estado perde a sua função e a coletividade passa a ser autorregulada. Internacionalismo. O sistema necessita de uma adesão internacional que dê conta das diferentes capacidades de produção. Com a ausência do Estado, as fronteiras também perdem o seu sentido e deixam de existir. Origem do comunismo. O marxismo não foi, como se pensa, a origem do comunismo. Outros autores anteriores buscaram pensar alternativas para a sociedade mais justa e igualitária. O Marx se orientou, em parte, pela experiência da Comuna em Paris, um governo proletário estabelecido na capital francesa em 1871. A Comuna de Paris foi o primeiro modelo de governo socialista da história. Oi, meu nome é Rebeca e eu vim falar sobre os símbolos do comunismo. Os principais símbolos do comunismo são a foice e o martelo, e geralmente eles são amarelos sobre um fundo vermelho. A foice, ela representa os trabalhadores rurais e o martelo representa os trabalhadores urbanos. E a estrela de 5 pontas também é um símbolo do comunismo. E um fato que eu achei super interessante é que a bandeira da União Soviética tem os símbolos do comunismo.
Socialismo refere-se a qualquer uma das várias teorias de organização econômica que advogam a administração e propriedade pública ou coletiva dos meios de produção e distribuição de bens, propondo-se a construir uma sociedade caracterizada pela igualdade de oportunidades e meio para todos os indivíduos, com um método isonômico de compensação. O socialismo moderno surgiu no final do século XVIII, tendo origem na classe intelectual e nos movimentos políticos da classe trabalhadora, que criticavam os efeitos da industrialização e da propriedade privada sobre a sociedade. Karl Marx afirmava que a luta das classes era responsável pela realidade social e que esse conflito inevitavelmente resultaria no socialismo através de uma revolução proletariado, tornando-se uma fase de transição ao capitalismo para um novo modelo de sociedade que não seria dividido em classes sociais hierárquicas. No modelo essencialmente comunista, a maioria dos socialistas possui a opinião de que o capitalismo concentra injustamente a riqueza e o poder nas mãos de um pequeno segmento da sociedade, denominado por Marx de burguesia, que controla o capital e deriva sua riqueza de exploração de outras classes sociais, criando uma sociedade desigual que não oferece oportunidades iguais de maximização de suas potências a todos. As principais características do socialismo são: intervenção do Estado. O Estado intervém de maneira permanente e eficiente na realização das atividades econômicas e sociais e controla os preços e os salários dos trabalhadores. Distribuição equilibrada de renda. Distribuição de renda significa que tudo que é produzido pela sociedade deve ser igualmente distribuído entre todas as pessoas. O lucro da produção é controlado pelo Estado e dividido entre os trabalhadores. Socialização dos meios de produção. Toda a estrutura produtiva de terras, empresas e máquinas é propriedade coletiva, de cooperativas ou empresas públicas. Essa estrutura é administrada pelo Estado, assim como todo o processo de produção de bens e serviços. Inexistência de sistema de classes. Em consequência dos meios de produção pertencerem a todos, no socialismo deve existir somente a classe social dos proletários. Economia planificada. Significa que a economia e a produção do país são controladas pelo Estado para que funcione de maneira mais igualitária possível. O Estado é o responsável pelo controle de todos os âmbitos da economia, como o controle do que é produzido, dos preços e das vendas. Oposição ao capitalismo. Desde o seu surgimento na Revolução Industrial, o ideal socialista nasceu como uma reação às desigualdades sociais geradas pelo capitalismo. Subordinação do interesse individual ao interesse geral. Faz parte do funcionamento do ideal socialista a ideia de que o interesse coletivo ou da sociedade é mais importante do que as vontades individuais. Isso significa que os interesses de cada indivíduo devem ficar em segundo plano frente aos interesses que são comuns a todos.